viva chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdote para o nosso Deus, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Meus amados e santos irmãos, nessa segunda semana do tempo comum e vivendo do tempo pascal, nesta sexta-feira, vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados, pelas vezes que nós não correspondemos ao seu amor, e pelas vezes que o pecado entra em nossa vida, seja pelo nosso pensamento, seja pelo nosso coração, nossas palavras, ou seja pelas nossas ações. Clamemos a misericórdia e o perdão do Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. E nós queremos rezar nesta Santa Missa, pedindo a Deus pela saúde dos nossos irmãos que se encontram enfermos, debilitados, e sobretudo aqueles também que se encontram isolados. Queremos rezar pela saúde da nossa irmã Sandra, de Gil, de seu Geraldo, Silvia. Queremos colocar de maneira especial a vida, a restauração da saúde do nosso bispo Dom Giovanni, que se encontra também infectado com o Covid-19. E rezamos também pelos nossos irmãos falecidos: Laura Odete Nascimento Dias, José Domingos de Souza, Maurina Peixoto. Colocamos a alma desses nossos irmãos nas mãos de Deus e pedimos pelos seus familiares que também estão nos acompanhando pelas redes sociais. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinédrio, era mestre da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, veem bem o que está para fazer contra esses homens. Alguns tempos atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens, e depois ele foi morto. E todos que seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também morreu e todos os seus seguidores o dispensaram. Quando ao que está acontecendo agora, dou-vos conselho. Não vos preocupei com esses homens e deixá-los ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-lo. Cuidado, não vos podes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-lo, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo, pelas casas, não cessaram de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tereis medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temereis? Ao Senhor eu peço apenas Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é habitar no santuário do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia, ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, para sempre. Ele é Deus e
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Ei, ei, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar aos céus. Meus amados e santos irmãos, na segunda semana do tempo pascal, nós somos convidados a perceber o início da igreja. As pessoas que agora, com sua fé purificada, buscam Jesus a tal ponto que estão dispostos a entregar a sua própria vida por amor ao Mestre. No Evangelho, é verdade, Jesus se apresenta como o novo Moisés, aquele que tem autoridade para subir ao monte. Moisés é aquele que sobe ao monte e traz as tábuas da lei para o povo de Deus.
É Moisés que, quando o povo estava na batalha do monte, ele erguia suas mãos intercedendo pelo seu povo. E nos diz o livro, sobretudo do Êxodo, que quando Moisés estendia as suas mãos, o povo saía ganhando na luta. Quando Moisés, cansado, baixava as mãos, o povo retrocedia perdendo. O evangelho de hoje apresenta Jesus ressuscitado. Esse novo Moisés nos diz: Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. É Jesus, o novo Moisés, que agora ressuscitado está presente na nossa vida. Não nos abandona de forma alguma, mas, como eu disse, nos convida a seguir de uma maneira nova e totalmente diferente. Por quê? Porque é verdade que as pessoas aqui, ainda antes de ressuscitado, buscavam Jesus para ver sinais. Olha como termina o evangelho. Depois, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Jesus realizava os sinais não para chamar a atenção. É lindo e belo isso. A gente percebe que hoje existe tantas, infelizmente, seitas que apresentam um Jesus dos milagres, um Jesus milagreiro, e Jesus não realiza milagre? É claro que realiza, mas nunca Jesus faz um milagre para aparecer. Jesus nunca realiza um milagre para convidar, chamar o povo para si. Não. Jesus manifesta um milagre para algo mais profundo, para mudar a nossa vida de tal forma de nos unirmos a Ele, aqui nesta vida, como também na morte. Hoje nós estamos celebrando por alguns irmãos que rezam por seus entes queridos que partiram. Saiba que Jesus nos convida a nos unir justamente a Ele, na vida e na morte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É isso que a primeira leitura nos mostra. Olhando humanamente, não são doidos esses homens, simples pescadores, Pedro, Tiago, são chamados diante do Sinédrio e dizem claramente que se eles continuarem seguindo, anunciando Jesus, eles iriam morrer. E mesmo quando soltam, como é que soltam eles? Nós acabamos de ler na primeira leitura. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois soltaram. Se fosse nós, será que teríamos a ousadia dos apóstolos? Veja o que eles fizeram. Depois de apanharem, depois de serem açoitados, eles, ao invés de se calar, de se fechar, de não falar mais no nome de Jesus, o que é que acontece com os apóstolos? Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E a cada dia, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Um bispo nosso que infelizmente também foi levado por vítima do Covid-19, que inclusive foi também o bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique, ele, em uma das suas pregações, de maneira muito bela, profunda e irreverente próprio dele, ele dizia para os vocacionados que Jesus, o amor de Deus por nós, é pior do que uma cachaça, porque vicia tanto a pessoa, que não tem nada que tire aquela pessoa de querer seguir e continuar amando Jesus. Nós entendemos isso de maneira bela, claro, e de maneira profunda, na primeira leitura de hoje. Os apóstolos panharam, levaram uma surra boa, sabiam que se continuassem, eles iriam morrer. Mas como Paulo também nas suas cartas nos diz, os apóstolos viveram essa verdade. Viver, para mim, é Cristo. Morrer,
para mim é ganho. Eu sei, meus amados e santos irmãos, que nós ainda estamos muito distantes de uma fé como essa. Queira Deus que no nosso coração brote esse desejo de alcançar também essa fé, de ter amor a Jesus a tal ponto de morrer por Ele e viver por Ele. Por quê? Porque Jesus ressuscitado é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua na nossa vida realizando os seus sinais. É belo que quem toma a iniciativa para ir ao encontro da multidão e quem vê que está chegando até Ele é o próprio Jesus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus sempre nos vê. Não caiamos na tentação de achar que, porque estamos nesse momento tão difícil, Deus não está nos vendo, Deus não está conosco. Não, Ele nos vê. E se Ele permite que tudo isso nos aconteça, talvez seja como nos diz também o Evangelho de hoje. Jesus bem sabe o que vai fazer e o que vai realizar. Mas diz isso, permite que isso aconteça para nos pôr à prova. Para saber de fato até que ponto nós o amamos, até que ponto nós somos capazes de permanecer com Ele. Jesus, o novo Moisés, o ressuscitado, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sente a nossa dor. Mas Ele também não somente vê, Ele sacia a nossa fome. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus sacia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que Deus maravilhoso é esse? Que ainda hoje continua a nos saciar com a Eucaristia, alimentando a nossa fé, que continua a nos saciar com a sua palavra, continua a nos saciar, nos dando esperança de dias melhores. Esse é o nosso Deus, meus amados e santos irmãos. Ele sempre nos vê, Ele sempre nos sacia, sempre está disposto a morrer por nós. Sempre está disposto a se fazer alimento em nossa vida. Sempre está disposto a deixar-se que nós possamos nos alimentar da sua própria carne. E é claro que quem se encontra com Jesus verdadeiramente, não se alimenta somente espiritualmente. Deus é fiel e providencia o necessário para cada um de nós. Ele não somente nos vê, Ele não somente nos sacia, e mais ainda, Ele nos convida a ir ao encontro dEle, buscando viver por Ele e morrer por Ele. Que Deus permita que na nossa vida, sobretudo no contexto em que estamos vivendo, nós aprendamos a cada dia a pedir essa graça a Deus. Senhor, que o meu viver seja para Ti, mas que o meu morrer também seja em Ti. Assim os apóstolos viveram, assim nós também seremos felizes se vivermos a cada dia. Afinal, Jesus é o pão verdadeiro que alimenta o homem, não somente fisicamente, mas no mais profundo do nosso ser. O pão da vida és Tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és Tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Ao Senhor que em sua bondade oferece-nos o que tem de melhor, peçamos com alegria, ensina-nos, Senhor, a repartir melhor o pão.
Ensina-nos, Senhor, a repartir melhor o pão. Para que o povo se volte para o ministério do amor, aprendendo a partilhar a quem e a ver em toda a vossa imagem. Bendigamos generosa, nós os pedimos. Ensina-nos, Senhor, a repartir o melhor o pão. Para que os que passam fome, material, espiritual, seja acolhido, possa experimentar o sabor do Evangelho da vida, nós os pedimos. Ensina-nos, Senhor, a repartir melhor o pão. Para que a nossa igreja particular jamais se descuide dos que são os vossos preferidos, atendendo e em suas necessidades, nós os pedimos. Ensina-nos, Senhor, a repartir melhor o pão. Senhor nosso Deus, mudai nosso coração para o amor. Isso nós vos pedimos pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado e presente em nosso meio. Amém. Cantemos o nosso ofertório. E orai, meus irmãos e minhas irmãs, a fim de que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os céus e a terra
proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos rezar a oração eucarística terceira, a partir da página 15, 16 da liturgia. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São João Paulo II, Santa Luzia e São Benedito, Santa Dulce dos Pobres e São Francisco de Assis, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Giovanni, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Laura Odete Nascimento Dias, José Domingos de Souza, Maurina Peixoto. E todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Cristo Senhor foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Ei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar mas dizer uma palavra de exceção. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos.
pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Então a nossa programação segue normal, apesar de ter essa abertura do toque do recolher agora a passar às 10 horas. Nós teremos a nossa celebração amanhã, 6h30 o nosso ofício de Nossa Senhora, 7 horas a nossa missa, e no domingo, 8h30 a missa da manhã e às 6 horas a missa da tarde. Lembrando que esse pequena abertura não quer dizer que as coisas estão boas. Estamos vendo aí na nossa pele, na nossa realidade, quanto necessitamos tanto nos cuidar, sobretudo também, se não temos o que fazer fora, se não for por obrigação, fiquemos em casa, cuidando um dos outros. O Senhor esteja convosco. E que pela intercessão de São Francisco e de Nossa Senhora, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para glorificar a Deus em vossas vidas. Tenhamos todos uma ótima sexta-feira. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.